Graça e paz sobre a vida de todos vocês. Quero dizer que estou com muita saudade de todos, de todas as nossas programações. E hoje vamos estar matando um pouquinho da saudade da nossa escola bíblica dominical, né? Essa vídeo aula. Eu trabalho ali na classe dos homens. A nossa revista lá tem o título O Crente e a Batalha Espiritual. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lição 5. As estratégias do inimigo, opressão e possessão. Okay? Eu vou tentar ser muito breve, vou enxugar o máximo, mas tentar manter ali todo o conteúdo, passar todo o conteúdo para que os irmãos possam absorver aí tudo que a lição tem a nos oferecer. O texto dessa lição está lá, essa lição está baseada em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20, é um texto muito extenso, nós não vamos ler todo ele, mas é aquela passagem que fala sobre aquele jovem que estava possuído por uma legião de demônios, e quando Jesus se aproxima dele, esses demônios se manifestam e pedem para se entrarem numa manada de porcos, e quando possuem essa manada de porcos, eles pulam de um penhasco e acabam morrendo afogados, e esse jovem é liberto, tá ok? Depois você pode ler em casa com mais calma, mais a miúde esse texto e meditar de uma forma mais profunda nele, tá? Para a gente entrar aqui direto na lição e ganharmos tempo, tá? A introdução da lição diz assim: a ação de Satanás para atingir os filhos de Deus não é novidade para nós, cristãos. A palavra está repleta de versículos e relatos que falam acerca das constantes tentativas do diabo de derrotar os salvos. Jesus preparou os seus discípulos para que tivessem vitória na luta contra o inimigo. Nessa lição vamos estudar dois assuntos de grande interesse relacionados à batalha espiritual: opressão e possessão demoníaca. São estratégias do inimigo para ir assumindo o controle da vida das pessoas. Nós temos um versículo chave aqui, que está lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo cristão tem que ter a consciência que vivemos numa constante batalha espiritual. E se por um lado nós temos um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus que foi capaz de dar o seu Filho unigênito para que a gente pudéssemos gozar de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida de paz, de uma vida de sucesso aqui nessa terra, por outro lado nós temos o inimigo de nossas vidas, que veio para matar, para roubar e para nos destruir, ou seja, nós vivemos numa constante batalha espiritual, e o inimigo ele tem as suas ferramentas, e dentro dessas ferramentas nós podemos destacar a opressão e a possessão sobre a vida de algumas pessoas. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre opressão, sobre possessão, como combater tudo isso. Vamos aqui ver o que a revista diz sobre opressão. Opressão é a presença de demônios em determinados ambientes, a sua influência direta sobre as pessoas. Há no Novo Testamento diversas referências à opressão demoníaca. As forças do mal invadem o local e o tornam pesado e carregado. Os demônios assediam as pessoas que moram ou frequentam aquele lugar, exercendo pressão sobre elas, e muitas das vezes a leva à exaustão e à depressão. Essa invasão maligna só ocorre quando se dá lugar à ação do diabo. Então, a opressão ela é uma atuação demoníaca no ambiente em que o indivíduo se encontra. Quem nunca teve aquela sensação de chegar em um determinado lugar e sentir aquele ambiente pesado, aquele ambiente carregado? Tem muitas pessoas que em determinados lugares se sentem até mal, passam até mal de tão pesado que está aquele ambiente, que está aquele lugar. Isso ali é porque existe ali uma presença exercendo opressão naquele ambiente, sobre a vida das pessoas, tá? Então, a opressão ela acontece ao redor da pessoa, do indivíduo. É uma pressão
tão forte ali que vai tentando minar a vida da pessoa. E o interessante é que essa opressão, ela vai tentar atingir os pontos mais vulneráveis da pessoa. Aqui na revista diz assim: os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis. Com isso, enfraquece nossa resistência moral e espiritual. Eles trazem a preguiça, o desânimo e as incertezas, e a indiferença e a desobediência. Ou seja, onde a pessoa já tem um certo ponto fraco, existe uma fragilidade em determinada área da pessoa, é onde o inimigo vai operar ali, oprimindo aquele ponto fraco, até que a pessoa perde de vez a resistência e acaba sendo atingido por aquela opressão maligna, tá? Isso aí pode atingir diversas áreas de nossa vida, ok? No B aqui, ó, todos os seres humanos, inclusive o crente, estão sujeitos à opressão. A opressão pode atingir qualquer área da vida. As mais afetadas são as seguintes: a moral, levando a mentira, a prostituição, os roubos, os assassinatos e etc. A física, causando enfermidades e doenças. O diabo oprimiu Jó e, mediante a permissão de Deus, trouxe-lhe enfermidade. No entanto, nem todas as enfermidades e doenças são de origem maligna. Material, levando o homem à obsessão por bens, dinheiros e cargos. E espiritual, induzindo a idolatria e a prática do ocultismo. Então, a opressão, quando ela encontra brecha, ela vai entrar em determinada área ou áreas do indivíduo e vai atuar ali. E atinge mesmo. Quantas pessoas não acabaram sendo atingidas na sua parte moral, acabaram cedendo em determinadas situações por causa da pressão que sofreu naquela área. E aí acaba mentindo, como diz aqui, se prostituindo, roubando, em últimos casos até assassinando, ou seja, a pessoa acaba sofrendo um ataque direto à sua moralidade. Parte física, quantas pessoas não ficam doentes por conta da opressão que sofre no dia a dia, né? Tá aí as doenças da alma que está em alta no meio da sociedade, a depressão, a ansiedade e tantas outras, por conta de uma opressão maligna que impera no meio ao qual o indivíduo vive, e ele acaba cedendo àquela opressão e acaba absorvendo essas doenças, né? A material, hoje em dia a gente vive num mundo onde o ter é mais importante do que ser. Eu preciso me apresentar com o que eu tenho para me ser aceito, e existe uma pressão em cima dessa ideia materialista, onde a gente valoriza mais o material do que as coisas de Deus, e a gente acaba cedendo a essa opressão e de repente pegando caminhos tortuosos que mexem também ali na nossa questão material, e é um passo para a próxima, que é o espiritual, que induzem muitos à idolatria e à prática do ocultismo. Na nossa aula passada, na classe dos homens, a gente falou sobre o tema ocultismo e a gente chegou à conclusão que isso está muito presente nas igrejas hoje, porque algumas pessoas pensam assim: funciona na igreja de fulano, vai funcionar na minha também. Pastor Beltrano faz isso, eu tenho que fazer assim também. Ou seja, e a gente acaba sofrendo permitindo que essa opressão maligna influencie diretamente na nossa vida espiritual também, ok? Então a opressão, para a gente resumir aqui esse ponto, é uma ação maligna que acontece ao redor do indivíduo e atinge aquelas áreas que já tem uma certa fragilidade do indivíduo, onde o indivíduo não consegue resistir. Mas é possível ter vitória. Como obter vitória? O crente que luta contra essa ação do maligno é vencedor, porque seus pés estão firmados na rocha eterna. Está lá em Salmos 42. A maneira que Jesus ensinou para vencermos o maligno é atacá-lo pela oração, jejum e proclamação da palavra, destruindo suas armas de engano e tentação demoníacas. Ou seja, lá em Salmo 42, que foi citado aqui, diz assim, tirou-me de uma cova perigosa
e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ainda em Salmos, se a gente for olhar Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, se a gente conseguir firmar os nossos pés em Cristo e ter a palavra de Deus como lâmpada que ilumina os nossos caminhos, é possível sim a gente resistir às opressões malignas e não permitir que elas atinjam diretamente a nossa vida. Então é possível sim vencer qualquer tipo de opressão. Vamos agora entrar aqui e falar um pouquinho de possessão, e a gente vai ver a diferença um pouquinho de opressão e possessão. E as duas são ferramentas do inimigo para destruir a vida dos cristãos, a vida de todo ser humano. Possessão. Se a possessão, se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro dela. A opressão opera de fora para dentro, já a possessão é de dentro para fora. É sinal de que o diabo alcançou grande domínio sobre a vida da pessoa. Possessão é exatamente isso. A gente falou aqui, enquanto a opressão ela atua no campo externo ali, né, ao derredor da pessoa, tentando infiltrar, a possessão é a ação do mal já dentro da pessoa. Eu diria que quando não se consegue resistir e combater a opressão, se abre um caminho para a possessão. É quando o diabo assume o controle sobre a vida da pessoa. Ou seja, a pessoa já não tem mais domínio próprio, já não consegue mais resistir. E a partir desse momento, os demônios controlam todas as nossas ações. A gente não tem mais nenhuma condição espiritual ou física para reagir. Se a gente vê aqui, os demônios controlam reações. E quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, existe um típico caso de possessão. Em Marcos 5, 1, 20, que é o nosso texto base, né? Pedi para vocês lerem em casa, há um exemplo disso. O homem andava sempre nu, de noite e de dia clamavam entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando uma pessoa está possessa, ela perde o controle de si mesma. O homem gadarento tinha um corpo dominado e usado por demônios. Perdera a sensibilidade física, não sentia dor, frio e fome, bem como o controle das suas faculdades, voz, ação, locomoção. No entanto, depois de liberto por Jesus, foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo. Outros casos de possessão demoníacos podem ser vistos em algumas referências que estão aqui na revista, vocês podem acompanhar em casa. Alguns deles são ligados diretamente à enfermidade. A gente falou lá sobre enfermidade lá na parte de opressão, que nem toda enfermidade é ação maligna, ok? A gente precisa também ter maturidade espiritual para entender isso. Muita enfermidade é por conta do resultado das nossas próprias ações, da nossa falta de cuidado com a nossa saúde, enfim. Mas outras sim são armas do inimigo para nos oprimir, para nos possuir, ok? Aquele homem lá de Marcos 5, ele estava completamente possesso, ele não tinha mais nenhum controle sobre si mesmo. Ele se machucava e não sentia dor, ele não sentia frio, ele não sentia fome, enfim, ele não tinha mais nenhum controle sobre si. O demônio já tinha o tomado por completo. Ali naquela cidade existia uma opressão maligna tremenda e uma possessão sobre a vida daquele jovem. Tá ficando claro até aqui? Opressão acontece ao derredor do indivíduo. Possessão dentro da pessoa, ok? E quando chega ao ponto da pessoa ser possuída pelo inimigo, é aquele estágio, eu diria que o último estágio para o inimigo concluir a sua ação contra a vida daquela pessoa.
E aí já não é mais possível a pessoa combater por si só aquela investida do mal. Ela vai precisar diretamente de alguém com muita autoridade espiritual, em nome de Jesus, para que exerça jejum e oração sobre a vida dela, para que aquele demônio, aquela legião de demônio seja expulsa. Para a gente exemplificar aqui um pouquinho, eu vou usar o que está acontecendo na nossa atualidade. A questão do coronavírus. Existe uma opressão sobre o mundo, né? O vírus está aí, é uma opressão, mas enquanto ele está nos oprimindo, a gente ainda pode fazer a nossa parte, a gente pode resistir, a gente pode se cuidar, se prever e acabar não sendo possuído por esse vírus. Mas quando chega ao ponto desse vírus nos possuir, aí já não há muito que possamos fazer. Vamos depender do cuidado de pessoas qualificadas para a gente vencer esse vírus que está aí. Então, opressão está acontecendo ao redor. Possessão é quando já somos atingidos, já está dentro de nós. E aí a gente vai depender muito de alguém cheio do Espírito Santo de Deus para nos libertar desse mal. E é complicado porque nem todo mundo está preparado para isso, né? A gente sabe que um trabalho de libertação de uma pessoa possessa é muito pesado. Quem já participou de culto de libertação e desse trabalho sabe que a pessoa que impõe a mão ali, parece que quando acaba toda aquela ação, sai como se tivesse levado uma surra, de tão pesado que é a coisa, quão difícil que é. E está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a pagar o preço para exercer esse trabalho de libertação sobre a vida de pessoas possessas. A boa notícia é que a gente tem solução para isso, existe vitória para isso, existe como a gente combater tudo isso. E a nossa vitória está em Cristo. Já estou caminhando aqui para o final da lição, o ponto 3, a vitória em Cristo. Cristo libertou-nos para que pudéssemos apresentar a Deus voluntariamente nossa adoração, reverência, fé, amor e esperança. Jesus nos devolveu a alegria de uma comunhão sincera com Deus. Nosso espírito está livre, nossa alma, outrora escravizada pelo inimigo, está oprimida, desfalecida. Contudo, agora, liberta por Deus, ela libera a força do seu intelecto, servindo a Deus com inteligência, a força emotiva. Antes chorávamos de tristeza, agora choramos de alegria na presença de Jesus. A força da memória, esquecemos do que ficou para trás, prosseguindo para o alvo da nossa vocação, isto é, do chamado por Deus. A força da consciência, fazendo tudo para agradar a Deus de livre e espontânea vontade. E a força do seu raciocínio, meditando e agradecendo a Deus pela grande salvação e libertação oferecida por Jesus Cristo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Falamos no início dessa videoaula que a humanidade, principalmente os cristãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Todo cristão precisa ter essa consciência. Porém, eu preciso te dizer que nessa batalha, Jesus Cristo nos garante a vitória. O diabo, ele tinha uma certa legalidade sobre a humanidade, a partir do pecado original. E um preço precisava ser pago. E nenhum homem tinha condições de pagar esse preço. Mas aí Jesus se dispôs a descer do céu, a subir no madeiro e pagar gota por gota do seu sangue pela vida de cada um de nós. Com isso, com a dívida paga, o diabo ele perdeu toda a legalidade sobre o ser humano, ou seja, ele não tem mais o direito de nos oprimir ou de nos possuir, porque a nossa vida pertence a Jesus Cristo, único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porém, ele não se dá por vencido e ele vai continuar insistindo. E se a gente não tomar posse daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, ele vai ainda assim atingir algumas pessoas. Mas possamos ter a consciência que maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. A sua vida e a minha vida pertencem a Jesus Cristo, e mais nada nem ninguém tem legalidade sobre ela. Por isso, não se deixe dominar por nenhuma coisa que não venha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu termino aqui esse resumo dessa aula, né? Foi um pouquinho corrido, porque senão o vídeo fica pesado, fica cansativo para os irmãos, e a gente queria que vocês absorvessem tudo que a revista passa e que despertasse uma curiosidade para que vocês acompanhassem em casa, pegasse a sua revista, lesse, para que a gente possa estar compartilhando esses estudos aqui. Queria aproveitar e deixar aqui uma pergunta, né? A gente sempre faz um debatezinho gostoso lá na classe dos homens. Eu queria deixar uma pergunta aqui para que depois a gente pudesse discutir lá no grupo dos homens ou em outros grupos onde esse vídeo alcançar. O crente, ele pode ser oprimido e possuído pelas forças do mal? Se você acha que sim, deixa a sua opinião. Se você acha que não, deixa a sua opinião. Lembrando que todas as respostas elas devem ser coerentes dentro da palavra de Deus e todos devem respeitar, né? Devemos respeitar a opinião um dos outros, ok? Então, se vocês puderem, respondem lá no grupo se o cristão, o crente, ele pode ser oprimido ou possuído pelas entidades malignas. Um abraço, um beijo no coração de todos e espero muito em breve estarmos juntos nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, nos nossos cultos, em todas as nossas programações. Adeus, tchau, tchau.